Olá, tudo bem com vocês? Então, essa é a aula 4 da unidade 2 e nessa aula a gente vai ver o que está aqui no sumário, ok? Então, a gente inicia falando sobre reversibilidade. Já foi falado algumas vezes anteriormente que as leis da física são reversíveis. Então, se a gente pega, por exemplo, a primeira lei da termodinâmica, né, que trata de conservação de energia, essa lei ela não indica que um processo não possa ocorrer em qualquer sentido. Tá? Então, se você realiza um processo, o processo contrário ele é possível dado a primeira lei da termodinâmica. Né? E assim ocorre com outras leis da física. Bom, mas a gente sabe que no mundo real, né, a maioria dos processos, ou para falar a verdade, todos, né, ocorre de forma que alguma forma de energia dissipada, ou seja, há presença de processos irreversíveis, certo? Então, você tem alguma força dissipativa, algum mecanismo dissipativo que vai tornar o processo irreversível, certo? Então, para que um processo seja irreversível, é necessário que haja uma força dissipativa, okay? Como, por exemplo, o atrito, okay? Tá certo? Bom, e por que praticamente todos os processos que ocorrem na natureza são irreversíveis? Porque eles são os resultados mais prováveis, tá? É mais provável que você tenha dissipação de energia na forma de calor para a vizinhança do que você realizar um processo em que isso não ocorra, né? Por isso que eles dominam. Então, bom, mas se a gente quer realizar um processo reversível, né? Pelo menos teoricamente, a gente precisa de que duas coisas ocorram. Primeiro, que a mudança seja lenta, ok? Em um processo reversível, se a mudança não for lenta. E o segundo é que quando você faz essa mudança, a diferença entre os valores das propriedades estados tem que ser infinitesimal, ok? Então, você tem que fazer uma mudança por tal maneira que uma propriedade estado varie tão próxima quanto possível de ser infinitesimal. Na prática, a gente não consegue isso. Então, o que você tem que fazer é diminuir o máximo possível. Tá? Aí você vai tornando o processo reversível, né? Quase reversível. Bom, então vamos lá. Se a gente põe um gás para expandir, né, ou para ser comprimido, de uma maneira suficientemente lenta, e de tal maneira que ele vá de um estado de equilíbrio a um estado de equilíbrio vizinho, né, que é um estado infinitesimalmente próximo, e a gente chama esse tipo de processo de quase estático, certo? E nesse processo quase estático, não, pode haver troca de calor, tá? Porque a gente não pode ter a ideia de que sempre que tem calor o processo é irreversível. Não. Se o calor for gerado por algum processo, alguma força dissipativa, aí o processo é irreversível. Mas se o calor não for gerado por um processo desse tipo, né, por uma força dissipativa, isso, isso pode ser reversível, tá? Você pode, por exemplo, aquecer um sistema lentamente. Então, ele está a uma dada temperatura, você faz com que haja fluxo de calor para ele, muito controladamente, um pequeno fluxo, espera a temperatura aumentar, né? E aí vai de novo com mais um pouquinho de calor. Então, essa é uma maneira de fazer um processo em que a troca de calor é reversivelmente. Bom, a gente vai ver aqui, então, dois processos, considerando um molde de gás ideal, certo? Diagrama de fase aqui bidimensional, um diagrama PV, a gente tem aqui nas linhas azuis duas isotérmicas, né? Então, ao longo dessa curva, a temperatura é constante, nesse caso eu chamei de T1, e essa outra aqui de T2, tá? Entre T1 e T2 tem tantos isotérmicos quanto se queira, tá? Beleza? E aí,
E a gente tem as curvas vermelhas, que são as adiabáticas, né? Então, lembrando que numa isoterma a temperatura é mantida constante, numa adiabática não há troca de calor, certo? Então, a gente primeiro vai para o processo isotérmico, certo? Bom, se a gente está tratando de um processo isotérmico, a variação da temperatura é zero, né? A temperatura não muda. E aí, também como a gente está tratando de gás ideal, né, a gente já viu que a variação da energia interna é igual a CVdt. Como dt é zero, implica que a variação da energia interna é zero. Né? Então, agora, olhando a primeira lei, a primeira lei é du igual a dq mais dw, né? Lembrando que essa linha, d' q, d' w, implica que essas duas quantidades não são propriedades estáveis, certo? Bom, como du é igual a zero, né? A gente viu? A gente vai ter que dq igual a menos dw. E como dw é menos pdv, então dq é igual a pdv. Ok? Aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai integrar dos dois lados, dos dois lados, como a gente está tratando de gás ideal, P é igual a RT sobre V. Lembrando que a gente está para 1 mol de gás ideal. Então, N aqui é igual a 1. Certo? Bom, essa integral aqui vai ser o calor. O calor que existe no processo. Ok? Bom, integrando lá de cá, a gente tem uma integral de dv sobre v, isso é uma ln, né? Como rt é constante, então vai para fora, você vai ficar ln de v sobre v0. Ok? Bom, a gente está notando que o calor nesse processo é dado por essa expressão. Se v é maior que v0, isso é positivo, né? Então, aí o calor tem que ser fornecido para o sistema para ele poder expandir. Se v é menor que v0, se isso é negativo, isso implica que você tem que, numa compressão, o sistema tem que perder energia na forma de calor, dado que a temperatura vai ser mantida constante. Beleza? Então, agora a gente vai no processo adiabato, tá? De novo, para um gás ideal e considerando um mol dele. Então, a gente está aqui, ó, processo adiabato ao longo de uma curva como essa, tá? Beleza? Então, o que acontece no processo adiabático? A temperatura vai mudando, né? E não há troca de calor, ok? Então, dq é igual a zero. E para gás ideal, du é igual a cv/dt. Ok? Se a gente inserir esses resultados da primeira lei, né? dq é igual a zero, então du vai ficar igual a dw. Como dw é menos pdv, então está aqui. du é igual a menos pdv. Substituindo aqui du por cv/dt, né? cv/dt é igual a menos pdv. Bom, a gente tem, agora substituindo P, o RT sobre V, então a gente vai aparecer as duas variáveis T e V, que são as variáveis que estão mudando. Aqui, ó. T está mudando, né, ao longo da diabática, e V também está mudando. Então, rearranjando isso, né, T vem para cá, CV vai para lá, então vai ficar a integral de T1 a T2 de dt sobre T é igual a menos R sobre CV da integral de dv sobre v de v1 a v2. Certo? Então, aqui eu considerei que o volume está mudando aqui de 1, de v1 para v2. Esse aqui é uma expansão, né? Esse resultado é geral, a gente pode considerar que seja uma compressão. Então, integrando aqui vai dar ln, integrando aqui também vai dar ln, né? Então, a gente fica com essa expressão. Aí, beleza. Vamos agora tratar isso aqui, ó, R sobre CV, tá? A gente tem que, para um gás ideal, Cp igual a Cv mais R, né? Então, vamos definir que a razão entre Cp e Cv é gama, tá? Então, definido assim, a gente vai fazer, divide por Cv os dois lados dessa expressão aqui, ó, tá? Divide aqui e divide aqui. Então, Cp sobre Cv é igual a Cv mais R sobre Cv. Como Cp sobre Cv é gama, e do lado de cá vai ficar Cv sobre Cv, que é 1 mais R sobre Cv. Tá? A gente tem lá no anterior um R sobre Cv. Então, a gente vai isolar isso aqui, ó. R sobre Cv é igual a gama menos 1. Beleza? Então, substituindo lá tem o sinal negativo, né? Aqui, ó, menos R sobre Cv. Então,
vai ficar ln de T2 sobre T1 é igual a menos R sobre CV, que nesse caso agora é gama menos 1. ln de V2 sobre V1. A gente pode passar isso aqui para o expoente, no logaritmo, certo? Aqui tem menos e a gente vai inverter, então, aqui, para ficar o expoente positivo, a gente inverteu aqui o argumento do Ln. Então, que era V2 sobre V1, ficou V1 sobre V2. Beleza, e agora, então, a gente pode aplicar exponencial dos dois lados. Então, de tal maneira que vai ficar T2 sobre T1 igual a V1 sobre V2 elevado a gama menos 1. Beleza? Juntando, então, os índices, né? Como aqui tem V2, a gama menos 1, vem para cá, então ficou T2, V2, gama menos 1, T1, V1, gama menos 1. Bom, isso implica, então, que durante um processo adiabático, esse termo T2, V2, gama menos 1 fica constante, certo? Ao longo de cada ponto, né? Aqui estão os pontos inicial e final, 2 e 1, mas isso vale ao longo do processo. Lembrando que a gente está tratando de processo reversível, então isso é feito quase estaticamente, né? Então você vai de um estado de equilíbrio para um estado infinitesimalmente próximo, né, de equilíbrio, até chegar ao estado final. Bom, a gente pode escrever essa expressão aqui para P e V, né? Então só basta usar a equação de estado. Então PV é proporcional a T. Então onde está T a gente vai colocar PV, então vai ficar PV elevado a gama é constante. E pode fazer o mesmo escrevendo isso aqui para P e T, né? Então basta V é igual a T sobre V, é proporcional a T sobre V, substituir ali em V, né? E aí vai ficar P elevado a 1 menos gama, T a gama. Isso é constante. Beleza. Então, agora a gente viu dois processos reversíveis para um gás ideal, né? Considerando o mol dele. Então, nós vamos aplicar isso à atmosfera. Então, a ideia aqui é modelar a atmosfera. Considerando que a atmosfera seja um sistema em que os processos que ocorrem nele são isotérmicos, e depois considerando que os processos são adiabáticos, né? Bom, qualquer um dos dois é uma aproximação, tá? Sendo uma aproximação muito grosseira, dependendo do quanto que você está variando a altura na atmosfera. Considerar que a atmosfera é isotérmica é uma aproximação que só é válida, por exemplo, na região em que a temperatura se mantém constante, que é na tropopausa. Certo? Isso vai lá para 10 quilômetros, acima de 10 quilômetros de altura. Bom, no resto não é assim que acontece, né? Então, vamos ver que resultado que a gente tem. Então, esse aqui é a expressão hidrostática, né? Que mostra que a pressão muda com a altura, beleza? Então, a dP é igual a menos ρ g dz, certo? Então, vamos considerar o gás, primeiro considerando o ar como um gás ideal, né? Que já é uma aproximação, certo? Bom, essa não é a pior aproximação, né? A gente vai ver depois os resultados. Então, P é igual a N sobre V, K, KBT, né? Então, aqui a gente tem constante de Boltzmann. Então, PV é igual a NKT, certo? Passei V para cá, dividindo. Mas aí o que a gente tem? Nós vamos ter aqui que a massa total, ele vai ser o número de moléculas vezes a massa de uma molécula. Ok? A massa total é o número de moléculas vezes a massa de uma molécula. Então, essa razão M sobre V, como a gente tem N aqui, a gente pode escrever como M sobre V, 1 sobre M, né? Porque o Nzão, o número de moléculas, é a massa total dividido pela massa de uma molécula. A massa total dividida pela massa de uma molécula. Então, beleza. Bom, massa sobre volume é densidade, né? Então, ficou aqui que a densidade sobre a massa de uma molécula.
certo? Então, essa expressão N sobre V a gente pode colocar como ρ sobre M. Beleza? Então, voltando aqui, T igual a ρ sobre M, KT. Beleza? Isso implica. Então, por que a gente tem pressão e densidade? A gente quer escrever essa expressão ali para pressão somente, né? Então, daqui a gente pode isolar a densidade. Densidade vai ser a pressão vezes a massa de uma molécula dividido por kT. Beleza? Aí a gente vai substituir aqui, ó. Substituir aqui, ó. Então, dP é igual a menos mg, né, que ρ é mg, P dividido por kT, vezes dz, né? Ok, então, nós temos duas variáveis aqui, que é a pressão e a altura, né? Vai ficar dP sobre P igual a menos mg kT dz, beleza? Aí, bom, até aqui a gente não fez, a única aproximação que a única condição que a gente colocou é que a atmosfera é gás ideal. Então, a gente usou a equação de estado de gás ideal, tá? Mas não teve nenhuma outra aproximação. Agora a gente vai fazer a aproximação em que vamos considerar a atmosfera como isotérmica, né? Eu já disse que só é razoável se a faixa de altura for muito estreita, na verdade eu não tinha dito isso, né? Se você considerar uma faixa estreita de altura, a temperatura ali muda muito pouco, né? Então dá para considerar mais ou menos como constante. Mas isso nem é muito razoável, porque a temperatura ela muda quase 1 grau por quilômetro de altura. Então, assim, tem que considerar assim, uma faixa de 200 metros seria razoável, né? Então, bom, eu já disse, tinha dito que talvez seja um bom modelo antropopausa, não estou afirmando isso, tá? Então, vamos lá. Integrando desse lado, vai dar ln de P, né? E do lado de cá, né? Vai dar esse fator aqui, mg sobre kt, z. Então, tomando exponencial dos dois lados, então vai ficar P é igual a P0, E menos mg sobre ktz. Beleza? Atmosfera. A gente vai modelar a atmosfera considerando que os processos que ocorrem são adiabáticos, tá? Então, a gente acabou de ter uma expressão para pressão em função da altura para uma atmosfera isotérmica. Agora a gente vai obter uma relação desse tipo para a atmosfera diamática. Então, vamos à expressão que a gente tem para um processo diabático, que P elevado a 1 menos gama, T a gama é constante, certo? Então, nós vamos diferenciar essa expressão aqui, ok? Bom, diferenciando essa expressão, o resultado é esse aqui, ó. 1 menos gama dP sobre P, mais gama dt sobre T igual a zero. Ok? Se vocês... eu sugiro que vocês façam isso, né? Então, você tem que aplicar a regra da cadeia, deriva essa expressão aqui em relação a P, mantendo T constante, depois deriva em relação a T, mantendo T constante, aí vocês vão obter isso aqui. Ok? Então, a gente vai substituir naquele resultado que a gente tem aqui, ó, né? Antes de fazer qualquer aproximação. dP sobre P igual a menos mg kt sobre kt multiplicado dz. Então, a gente vai substituir lá. Beleza? O que a gente tem aqui? Ó? Nós temos dP sobre P, jogando tudo para o lado de lá, né? Vai ficar menos gama sobre 1 menos gama dt sobre T. Então, onde está dP sobre P vai entrar isso aqui, ó. Menos gama menos 1 sobre gama mg sobre K. E o que acontece, né? Como em dP dt tinha 1 sobre T, e do lado de cá também tinha 1 sobre T, então T foi embora. Bom, aqui, essa equação diferencial aqui vai nos dar como a temperatura muda com a altura. Ok? Então,
Vou voltar aqui. Vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Bom, gama menos 1 sobre gama. Gama é CP sobre CV. Então, CP sobre CV menos 1 é igual dividido por CP sobre CV. Aqui em cima, então, vai ficar CP menos CV sobre CV, né? E eu inverti isso aqui, passando para cima, então você multiplica CV sobre CP. Então, corta CV com CV, de tal maneira que a gente vai ter CP menos CV sobre CP, mas com gás ideal, CP menos CV é R. Tá? Então, ficou R sobre CP. Beleza? Então, essa equação diferencial aqui, né? Ela vai fornecer um gradiente térmico, né? Ou seja, com temperatura mudando com altura, né? E ela é desse tipo aqui, ó. Então, a gente ainda pode fazer uma substituição. R é o número de Avogadro vezes a constante de Boltzmann. E a massa molar é o número de Avogadro vezes a massa de uma molécula. Ok? Então, vamos ver como que a gente substituiu aqui. Onde está R ficou NaK em cima. Então, constante de Boltzmann corta, né? Vai aparecer em cima e embaixo. E aonde está Mzinho, a gente vai colocar como a massa molar dividido pelo número de Avogadro. Então, como do R apareceu o número de Avogadro, corta com o número de Avogadro embaixo, então ficou assim, ó. dt dz é igual a menos a massa molar vezes a gravidade dividido por Cp. Bom, agora a gente tem que fazer uma... de novo, né? Assim, a gente pegou uma expressão em que a única consideração que a gente havia feito é que o gás era um gás ideal. Tá? Então, a gente vai considerar agora que a atmosfera é seca e constituída por moléculas dos seus três elementos mais abundantes, que é o nitrogênio, o oxigênio e o argônio. Tá? O argônio nem precisaria entrar na conta, que ele é muito pequeno. Sabe o nitrogênio e o oxigênio. Então, quando toma a massa molar dessa atmosfera constituída por três moléculas, né, a gente entra com uma média ponderada. O nitrogênio, por exemplo, ele é 71%, 72% da atmosfera. Então, na quantidade dessa né, na atmosfera aqui, ele entrou com um peso maior. O oxigênio, 27%, 28%. E aí depois tem o restante. Então, a massa molar para essa atmosfera constituída desses três elementos mais abundantes, deu 29 gramas por mol. E o Cp, como é gás ideal, Cp é 7,5 GR. Ok? Por que é 7,5 e não 5,5? Porque nesse caso aqui eu estou considerando moléculas, né, então são diatômicas, né? Tem um N2, um O2 e o argônio, que é uma molécula de argônio. Então por isso que deu 7,5 GR. E aí, de tal maneira, esse gradiente térmico que substitui nesses valores, né, a massa molar, considerando G da Terra, e o Cp, vai dar 9,7 Kelvin por quilômetro. Até bom que eu falei que dava 1 Kelvin por quilômetro, mas está dando 10, na verdade, 10 Kelvin por quilômetro. Tá? Era 1 Kelvin por 100 metros. Então, vocês podem ver que a atmosfera isotérmica, né? Esse valor aqui, esse valor é obtido a partir da diabática. Tá? O valor real é entre 5 e 7 Kelvin por quilômetro. Tá? Por que tem uma diferença? Bom, primeiro que não é porque a gente considerou só esses três elementos, a diferença é porque a gente está considerando a atmosfera seca, tá? A atmosfera não é seca. Então, quando você considera a umidade, aí entra a questão de calor latente, então o gradiente térmico ele é menor do que isso aqui. Ok? Então vamos lá. A gente então tem uma expressão
o gradiente térmico. Aí nós vamos inserir essa solução aqui, ó, isso aqui resolvendo, né? Vai dar menos mg sobre cpz. Né? Então, a gente tem uma solução para a temperatura. Então, nós vamos inserir essa solução para a temperatura aqui, ó, né? Naquela equação. Essa equação aqui que a gente obteve, equação diferencial, diferenciando isso aqui, ó, P a 1 menos gama, T a gama igual a constante. Certo? Bom, inserindo ali, o resultado que se obtém é o seguinte, que a pressão é igual a pressão no nível T0, no nível do mar, por exemplo, né, em Z igual a zero, que multiplica a massa molar vezes a aceleração da gravidade de Cp vezes Z, mais 1, tudo isso elevado a menos Cp sobre R. Tá? Ok, então agora nós temos duas expressões. Nós temos a expressão como a pressão muda com a altura, com a atmosfera isotérmica, e como a pressão muda com a altura para uma atmosfera adiabática. Tá? E aí eu plotei aqui essas as curvas de pressão P sobre P0, tá? Em função da altura em metros. Então, em azul é a adiabática, em vermelho é a isotérmica. Então, dá para ver aqui que a atmosfera isotérmica ela vai para a pressão zero lá por volta de 2 vezes 10 a 4, 2 vezes 10 a 5, entre 20 mil e 25 mil metros. Ou seja, aquele modelo prevê que a atmosfera existe até aí. Quando a gente sabe que a atmosfera ela vai para em torno de 100 km, né? Já a diabática, né? Então dá para ver que a diabática é um modelo muito melhor, né? Porque ainda continua existindo pressão nessas alturas aqui de 25 mil metros. Né? A pressão está aqui em torno de pouco menos de 20% da pressão ao nível do mar. Certo? Pressão P0. Então dá para ver que a atmosfera, esse modelo de atmosfera diabática, ele, nesse aspecto, pelo menos, da pressão caindo com a altura, ele é mais real. Tá? Bom, o que quer dizer exatamente o modelo diabático da atmosfera? Quer dizer que não há troca de calor entre as moléculas que compõem a atmosfera. Tá? Na realidade, você pega uma parcela, uma faixa de atmosfera e uma outra faixa. Entre uma faixa e outra, não tem troca de calor. Tá? Isso é razoável? Isso não acontece realmente, né? Mas dá para ver que, pelo menos a partir disso, consegue modelar uma atmosfera que é muito melhor do que a atmosfera isotérmica, né? Que é menos ideal, muito longe de ser ideal, né? Está longe de ideal no sentido de modelar mesmo a atmosfera, os processos que ocorrem, né? Enquanto a temperatura vai mudando, certo? Então é isso, são esses resultados. Então, ok, a gente se encontra mais para frente. Até mais.